Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Entrevista Coletiva. Hoje, nós recebemos aqui em nossos estúdios o deputado federal pelo DEM do estado de São Paulo, Kim Kataguiri. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E completando a bancada, hoje tem gente nova. Não, a gente já fez programa junto, né? Tem aqui o Thiago Prudente. Thiago, seja bem-vindo à Entrevista Coletiva. Obrigado, Marcos. Faz tempo que eu não faço entrevista coletiva, mas a gente já fez o programa junto, sim. E hoje eu sou o mais velho da bancada. A gente começa, então, o programa falando sobre o cronograma, né, da Câmara de Deputados agora, do Congresso em geral, para este ano de 2020. Deputado, acho que a grande pauta, né, deste ano, a gente teve em 2019, praticamente todo o ano, né, foi pautado pela reforma da Previdência. Esse ano a gente deve ter a discussão da reforma tributária. É o grande assunto do ano no Congresso Nacional? Acho que um dos grandes assuntos do ano, né, o cronograma do Congresso ou da Câmara dos Deputados até agora é o seguinte, né, a primeira matéria a ser votada, grande matéria a ser votada, deve ser o meu relatório sobre licenciamento ambiental, né, que trata das regras para mitigar e compensar os impactos ambientais dos empreendimentos que causam esses impactos e unificar tudo numa lei federal que hoje não existe, né? Fica a cargo de resoluções do CONAMA e de legislação estadual e municipal. Então, a gente vai substituir 27 mil leis que existem hoje sobre licenciamento ambiental por uma lei federal para padronizar e para diminuir a burocracia do processo. Segunda matéria a ser votada deve ser o relatório do deputado Arnaldo Jardim sobre parcerias público-privadas, concessões e fundos garantidores, né, que é justamente para estruturar e permitir que os governos estaduais, o governo federal e as prefeituras consigam com mais facilidade contratar empresas privadas para prestarem o serviço e regulamenta também os fundos garantidores, porque hoje a principal razão pela qual empresários não se interessam por parcerias público-privadas é que o governo dá calote. E o fundo garantidor existe justamente para isso e a Câmara dos Deputados pretende regulamentar e dar segurança jurídica para isso. A terceira matéria deve ser o resultado da comissão especial presidida pelo deputado Marcelo Ramos e relatada pelo Fábio Tradi, que é a prisão em segunda instância, né? Então, se debate desde o ano passado na Câmara dos Deputados, foi aprovado na CCJ, votei favoravelmente, inclusive, e deve vir o relatório muito rapidamente também, porque é uma modificação que foi muito debatida no ano passado, deve ir para plenário também em 2 turnos, já nesse ano, a prisão em segunda instância. O deputado acredita que avança? Eu acredito que sim. Eu acho que existe uma maioria bastante consolidada para a prisão em segunda instância. O que me preocupa é a votação do fim do foro privilegiado, que existe articulação para aprovar uma emenda que blinda deputados, senadores, juízes e promotores de medidas cautelares, né? Então, prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão, interceptação é o fim mais telefônica. ou menos, né? É o que eu tenho chamado de criação do meio foro privilegiado, né? Que você é julgado pelo juiz de primeira instância, mas um juiz de primeira instância capenga, que não consegue fazer tudo, não tem todos os poderes com o cidadão comum. Eu defendo que se vai acabar com o foro é para acabar de uma vez por todas, né? Para acabar por completo. Não você ter um puxadinho, não você ter um negócio que vai criar mais uma jabuticaba, né? Porque foro privilegiado é uma coisa que existe nos países desenvolvidos. Claro que muito mais restrito que no Brasil. No Brasil, 17 mil pessoas têm foro privilegiado. Nossa. A maior parte dos países geralmente se restringe aos chefes dos poderes, né? Então, o chefe do judiciário, do executivo, do legislativo. No Brasil, você tem primeiro essa anomalia de ser para 17 mil pessoas e querem substituir por outra, que é o fato de você ter um meio foro privilegiado, né? Então, essa é uma votação que me preocupa, mas a da segunda instância, eu acho que está bem consolidado o caminho e o posicionamento da maior parte dos partidos é favorável. E logo depois a discussão, que deve ser, do ponto de vista econômico, a principal discussão da reforma tributária, né? Na questão da reforma tributária, nós temos aí não há um consenso ainda, né? Há uma dificuldade, os estados, municípios, o próprio governo e o próprio Congresso têm propostas distintas. Qual que é a avaliação que o deputado faz do momento no Congresso, na Câmara, de qual dos projetos deve avançar? Porque nós temos mais de um, ainda não há um consenso, e aquele que o deputado acha que é o mais correto para uma reforma tributária justa no país? Agora existe um consenso entre Câmara e Senado, e foi formada a comissão especial, que funciona agora no recesso, inclusive, de que o texto base deve ser o texto do economista Bernardo Api, que é a PEC 45 do Baleia Rossi, que está sendo presidida pelo Senado e relatada pelo deputado Guinaldo Ribeiro, da Câmara dos Deputados.
O governo tentou, durante muito tempo, no ano passado, emplacar a ideia da volta da CPMF ou da implementação do IPMF, né, que não seria uma contribuição, mas uma alíquota maior do que a da CPMF e para o caldeirão geral. Não, a contribuição geralmente vai para a Seguridade Social, especificamente a CPMF foi para a saúde. O governo queria mudar isso para caráter de imposto para que pudesse ir para qualquer área. Não emplacou, o Congresso rejeitou isso veementemente. Existem alguns setores do governo que ainda tentam emplacar, mas eu tenho certeza que não tem a menor chance de ser aprovado. Acho que o governo perdeu muito espaço na discussão da reforma tributária e até atrapalhou a discussão nessa insistência de querer criar um imposto que já é impopular, que é o imposto cumulativo, que é o imposto que incentiva desbancarização, que é o imposto que incentiva a economia informal, que é justamente o que a gente precisa combater para diminuir os impostos para todo mundo, né? Aumentar a base. Mas, de todo modo, acho que o governo acabou ficando de escanteio nesse debate e não vai ter grandes contribuições. O que deve ser aprovado do governo é a unificação dos impostos federais, né? Você criar o IVA federal, não sei qual vai ser o nome desse IVA, se vai ser IVA mesmo. Por exemplo, na reforma do Bernardo Api, os 9 estaduais e municipais que vão ser unidos vão se chamar de IBS, né? E um ponto polêmico que eu tenho criticado é a questão da unificação da alíquota para serviços e para produtos, né? Os serviços hoje empregam muito mais do que a indústria, por exemplo, que vai ser a principal beneficiada por uma simplificação tributária e por lançamento de créditos tributários nesse modelo do IBS. E os serviços, o principal insumo dos serviços, entre aspas, é a mão de obra, e a mão de obra no Brasil ainda é muito cara e não tem como lançar a mão de obra como insumo para ter crédito tributário. Então, a gente precisa repensar na PEC do Bernardo Api como separar essa alíquota ou como a gente consegue criar uma estrutura diferente para porque só do mundo inteiro, só a Nova Zelândia tem uma alíquota igual, idêntica para os serviços e para os produtos. Então, não existe experiência num país com uma economia tão diversificada como a do Brasil para essa unificação de alíquota. E mais, na PEC do API como está hoje, a proposta é de que cada município consiga definir uma alíquota diferente do IBS, ou consiga definir a sua parcela de alíquota para produto também. Hoje, o município, como a gente vai unificar, como a ideia do API é unificar a alíquota dos serviços e dos bens, os municípios, como eles vão perder a possibilidade de definir a alíquota de ISS, já que o ISS vai deixar de existir, a contrapartida do API é ele poder, dentro do IBS, que vai ser igual no estado todo, no município ele poder diferenciar a alíquota de acordo com a vontade do prefeito. Isso, para mim, é um desastre, porque a gente vai fazer com que as indústrias instaladas ali em mais de 6 mil municípios tenham 6 mil alíquotas diferentes. Isso que eu ia perguntar. A gente ia voltar, porque há sempre aquela questão sobre a guerra fiscal entre os estados. A gente não vai criar novamente um novo modelo agora entre os municípios? Vou atrair para cá porque aqui eu tenho uma alíquota menor? Não vai continuar do mesmo jeito? Eu só estou criando um novo problema? Então, essa é a minha preocupação, né? E não é nem uma questão de guerra fiscal, não acho que seja o principal problema. Eu acho que o principal problema seja a burocracia de você ter de trabalhar com diversas alíquotas em diversas cidades diferentes. Você pensa numa grande empresa de varejo, por exemplo. Como é que você vai viabilizar isso em grande escala? Cada cidade com uma alíquota diferente para produto, né? Então, eu acho que os estados devem ter a liberdade para definir alíquotas diferentes do IBS, porque aí o pessoal vai perguntar, bom, mas se o estado, dentro do IBS, vai poder continuar definindo determinada parcela da alíquota, como é que vai acabar com a guerra fiscal? Acaba com a guerra fiscal porque o IBS passa a ser cobrado no destino, não mais na origem, né? Então, não interessa mais se seu imposto é mais barato ou se é mais caro, vai ser tributado onde o consumidor consumir, né? E aí você não vai atrair empresa nenhuma baixando a alíquota do seu estado, porque a instalação da empresa no seu estado vai ter o mesmo custo, né? Então, dessa questão da guerra fiscal, eu acho que a tributação no destino soluciona o problema. A grande questão é você colocar diversas alíquotas diferentes para os municípios e dificultar muito esse trabalho, né? Deputado, lá dentro do Congresso, né, como o senhor avalia neste momento, o governo ainda não tem uma base para chamar de sua? Como que está essa situação do governo, da relação do governo federal com o Congresso, com os parlamentares? Eu acho que nesse sentido o governo tem um discurso muito incoerente, porque o governo diz que quer trabalhar sem base, que aliás, é usado muito o termo, né? É uma política diferente, não sei o quê, não tem coalizão, não tem alianças,
mas ao mesmo tempo é o governo que no ano passado bateu o recorde de pagamento de emendas parlamentares, né? Então o governo Bolsonaro pagou mais do que o governo Fernando Henrique, inclusive o governo Fernando Henrique teve uma explosão de pagamento de emenda às vésperas da votação da PEC da reeleição, mais do que o governo Lula, mais do que o governo Dilma e mais do que o governo Temer, né? E no governo Temer você teve aquele pico de concessão e pagamento de emendas quando você teve a votação das duas denúncias da Procuradoria-Geral da República, da PEC do teto e da reforma trabalhista. Então, apesar desse discurso de, não, sem tomar lá da cá, sem negociação com o Congresso, o governo é o que mais distribui emendas da história da nova República, pelo menos, e apesar desse discurso belicoso, o governo negocia emendas parlamentares e cargos não na esplanada dos ministérios, mas nas superintendências regionais. Então, cargos de superintendente do IPHAN do estado de São Paulo, por exemplo, ou do IBAMA, ou do ICMBio, ou desses órgãos federais que têm os braços estaduais, principalmente superintendências, isso tem sido negociado com os partidos políticos, o que, a meu ver, é uma contradição do discurso do governo. O governo Bolsonaro te decepcionou ou o senhor já esperava alguma coisa desse tipo? Eu não esperava que, politicamente, o governo fosse atacar qualquer um dentro do espectro da direita que fizesse críticas ao governo. Isso eu realmente não esperava. Do ponto de vista da economia, eu tinha uma perspectiva positiva e acho que ela está se concretizando, menos do que eu gostaria, mas se concretiza. Acho que a gente tem uma perspectiva de retomada econômica. Esse ano, a previsão é de 2,5%. Eu sou um pouco menos otimista, acho que vai beirar aí os 2, 1,8%. Porque no início de ano é sempre euforia e esse aqui já é o terceiro ano de agora vai, né? Então, eu procuro manter as expectativas um pouco mais realistas. Mas o fato do governo querer sufocar qualquer liderança de direita que não seja o próprio presidente da República, os seus aliados mais próximos ou os seus filhos. Então, você tem ataques ao Partido Novo, você tem ataques a Janaína Pascoal, que se elegeu pelo próprio partido do presidente ou ex-partido do presidente, o PSL. Você tem ataques ao governador do estado de Minas Gerais, ao Zema, você tem ataques ao governador do Rio de Janeiro. Então, qualquer figura, ao MBL, qualquer figura ou entidade de direita que não seja governista é atacado como se fosse inimigo. Né? Tá certo. Hoje estamos recebendo aqui no Entrevista Coletiva o deputado federal Kim Kataguiri. A gente precisa ir para um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Entrevista Coletiva. Não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje recebendo o deputado federal Kim Kataguiri, ele que é do DEM. O Thiago Prudente tinha uma pergunta para fazer, já estava ali olhando aqui para mim no final do último bloco, não deu tempo, mas vai lá, Thiago. Bom, deputado, a gente estava falando da suposta base do governo, não sei nem como falar isso, né? Eu queria saber qual que é a sua relação com o governo Bolsonaro e a sua relação com o presidente, porque numa live no começo do ano ele fez alguns ataques, né? Não citou o nome do deputado claramente, mas ele se refere ao deputado como japonesinho, ataca a Joyce. Foi irônico, né? É irônico ao extremo. É um estilo que eles adotam, não só o presidente, mas os filhos também, quando alguém não concorda com eles. Qual que é a relação do senhor com o governo Bolsonaro e com o presidente? Com a equipe econômica tem um bom relacionamento, com o ministro Tarcísio também, eu tenho trabalhado nos últimos meses na questão do licenciamento ambiental, que acho que o principal impacto é na infraestrutura, mas com o presidente, a partir do momento que eu comecei a criticar o fato dele se mobilizar para proteger o próprio filho, o senador Flávio Bolsonaro, e também a criticar a indicação para a embaixada em Washington, também do próprio filho, o outro agora, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele não fala mais comigo, não tem mais nenhum encontro nem público nem privado comigo. Eu costumava nunca tive encontro individual com ele, mas em determinadas reuniões, como da Frente Parlamentar da Agropecuária ou reuniões de trabalho em relação à agenda econômica, me reunia com o presidente, conversava com ele durante a reforma da Previdência, principalmente. Mas desde então ele não tem nenhum encontro, não entra em contato, nem nada do tipo. O que eu acho, primeiro, uma baboseira gigantesca, porque, aliás, até saiu apesar dos ataques do presidente, né, que 2 vezes saindo do Alvorada, ele já me citou nominalmente, falando num destaque que eu tinha discordado do governo e tinha derrotado o governo na Câmara, e outro na questão do Eduardo Bolsonaro, e falando... traidor, tal, né, que se diz de direita, mas não apoia o governo e tal. E é engraçado e é irônico porque
saiu uma ferramenta do site J, né, no finalzinho do ano passado, mostrando o quanto cada parlamentar dos 513 votou com o governo. E eu votei em mais ocasiões com o governo do que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, né? O que mostra que, na hora do vamos ver, do serviço, do voto, o filho do presidente está viajando, em regra, né? Na época, eu lembro do orçamento, que é basicamente a peça mais importante para o governo. Exatamente. Ele estava viajando para a Arábia Saudita e eu estava votando e derrubando aumentos de gasto público que estavam tentando aprovar, vinculando para o orçamento desse ano, 2019, que a gente votou no final do ano passado, na LDO e na LOA, e em ambas as votações o filho do presidente faltou, e outros apoiadores ou membros do PSL que se elegeram mesmo com o santinho, com a foto do Bolsonaro, fazendo arminha, chamando de mito, não sei o quê, com votações que muitas vezes exigem emendas ou exigem cargos do governo federal para votar, e eu mantive minha convicção, apesar das minhas críticas ao governo. Então, a maior parte do que passa na Câmara dos Deputados em relação ao governo é a agenda econômica. E eu concordo com a maior parte da agenda econômica. Agora, quando o governo erra, seja passando pela Câmara ou não passando pela Câmara, como é o caso da indicação de um Ministério da Advocacia Geral da União, por exemplo, que eu discordo, ou da Procuradoria Geral da República, que eu discordo, mas não passa pela Câmara dos Deputados, eu vou apontar e eu vou criticar porque eu sou independente, né? Então, mesmo que o presidente da República me tenha ali, se é de direita, precisa me apoiar, primeiro que eu preciso aprender o conceito de direita, que se é hegemônico, já não é direita, já não é um projeto de indivíduo, já não é a construção de uma sociedade nem liberal, nem conservadora. E o segundo ponto é que ele precisa cobrar mais da própria base, dos próprios companheiros, dos próprios aliados, que estão sempre com ele nas lives, nas reuniões, no Palácio do Planalto, mas que na hora do voto ou faltam na Câmara dos Deputados ou não votam esperando em troca um cargo, uma emenda. Vamos falar agora das eleições, né? Temos eleições neste ano, as eleições municipais, também já falar até de eleições 2022. O MBL pretende, né, fundar um partido e tem alguma... Nesse ano não vai conseguir, né? Em 2020 ainda não vai existir esse partido, mas qual vai ser a estratégia, né? Quais são os partidos, os integrantes do movimento têm a condição ali de escolher para qual partido vai? Tem uma orientação vindo de cima? E se vocês têm ali um cálculo de quantos prefeitos e vereadores vocês querem fazer? Olha, o MBL não impõe nenhum partido político para os seus membros, né? Eles decidem de acordo com a realidade política municipal. É claro que você não vai ter um membro do MBL disputando pelo PSOL, pelo PT ou pelo PCdoB, né? Mesmo porque pelo alinhamento ideológico, mas da maior parte dos partidos que não tem um posicionamento tão firme, aliás, tem a esquerda, tem a direita, os membros do MBL têm a liberdade para escolher seus partidos políticos. Aqui em Campinas, por exemplo, tem dois membros do MBL que estão passando pelo processo seletivo do Partido Novo. Né, que é o Paulo Gaspar e o Marcelo, ambos estão passando pelo processo e aí vão ver se vão ser pré-candidatos ou não, mas tem completa liberdade de acordo com a política local de decidir quais vão ser seus partidos políticos. Em relação à fundação do partido, a gente está esperando a regulamentação, a gente fez uma consulta, como vocês sabem, ao TSE para saber se poderia ser fundado ao partido com assinaturas eletrônicas, o TSE julgou favorável e agora a gente espera a regulamentação para saber como vai se dar essa coleta, para a gente fazer uma construção, se possível, para 2022, mas não necessariamente. E o senhor vai ser candidato a alguma coisa nesse ano ou não? Não. A principal candidatura que o MBL vai ter no estado de São Paulo, e aliás a única majoritária no estado de São Paulo, vai ser a do Arthur, deputado estadual, para a prefeitura da cidade de São Paulo. E até só um minutinho, Thiago. O senhor citou, né, o Arthur Duval, Mamãe Falei, ele foi expulso do DEM, que é o partido que o senhor está. Como que está a relação, né, do senhor dentro do partido? Dentro do partido eu tenho independência para ir contra os posicionamentos da bancada, né? Então, durante várias ocasiões, quando tentaram tirar ali o COAF do Ministério da Justiça. A orientação do Democratas era para tirar o COAF do Ministério da Justiça. Eu votei contrário, discursei contrário e tive liberdade para fazer isso. Em relação à lei dos partidos políticos também, do uso de dinheiro público para pagar multa eleitoral ou para pagar advogados eleitorais, a orientação do partido era para votar favorável, votei contrariamente. Em relação ao aumento do fundo eleitoral, também o posicionamento do partido foi favorável e foi a minha emenda que foi acatada pelo deputado Cacá Leão na LDO, que impediu o aumento de 3,5 bi e a gente conseguiu manter em 2 bilhões de reais.
Então, eu tenho a independência, tenho a liberdade para votar de acordo com as minhas convicções, de ter minha independência. Infelizmente, o Arthur não teve a nível estadual, mas são realidades diferentes. Né? Uhum. Deputado, a gente sabe que as eleições municipais é um espectro diferente, o eleitor se comporta de uma maneira diferente, porque tem a ver com aquilo que está ali na porta da casa dele, o prefeito, o vereador. Mas o deputado acha, o presidente está tentando fundar um novo partido, aí, Aliança pelo Brasil, que vai representar um pouco as eleições municipais, vão dar um espectro para a eleição de 2022? Ou é muito difícil dizer isso porque são situações diferentes? E se o debate nacional, o deputado acha que vai interferir nas eleições para prefeito, pelo menos das grandes cidades brasileiras? Não tenho dúvida de que nas grandes cidades vai interferir bastante, né? Acho que já em 2016 o debate nacional interferiu muito, né? Você vê até tenho como exemplo a capital, em que o antagonista do vencedor das eleições, do João Dória, foi o ex-presidente Lula, né? Que é uma figura nacional e que, enfim, não tinha nada a ver com a administração da cidade, né? Sequer é da capital, é da cidade de São Paulo. Então, acho que sim, vai haver uma interferência. Sem dúvida, você tem um comportamento diferente do eleitor, que se preocupa mais com as questões locais, mais próximas, né, ao dia a dia. O candidato a vereador, principalmente, precisa estar muito mais próximo e disputa com muito mais candidatos do que o candidato a deputado estadual, deputado federal. Aliás, costuma-se dizer muito no meio político que a de vereador é a mais difícil nesse sentido, porque sempre alguém conhece, alguém que é candidato, um parente, alguém que é do bairro, etc. Mas eu acho que a eleição vai ser menos polarizada do que 2018, vai dar certa base para o que vai ser 2022, mas a gente ainda não vai saber com certeza, porque cada vez mais o ambiente político muda mais rapidamente. Então, as coisas estão muito efêmeras. Não sei qual vai ser a força que o presidente da República vai ter nessas eleições, se ele decidir apoiar algum candidato, algum aliado. Acha que será menor? Em outro partido. Acho que vai ser menor do que em 2018, não tenho dúvida disso. Foi um fenômeno único. E muitos eleitores que votaram no presidente Jair Bolsonaro se arrependeram de ter votado no candidato do presidente nos seus respectivos estados, porque muita gente fez campanha com a imagem do presidente, mas uma vez chegando lá, você teve aquela bagunça, o PSL se dividindo em dois e tal, e muita gente acreditando cada um numa coisa diferente. Uniram um grupo de pessoas que era contra alguma coisa, contra o PT, mas na hora de você governar, você precisa ser a favor de alguma coisa, você precisa ter uma linha, um programa. E esse programa não existiu na prática, o que eu acho que decepcionou muitos eleitores. Qual que você acha que vai ser o papel do presidente Lula, que está fora da cadeia agora nessas eleições? Acho que ele vai rodar os palanques políticos para tentar manter o tamanho do PT. Não acho que vai ter nenhuma grande virada do Partido dos Trabalhadores ganhando eleições majoritárias, principalmente em capitais, em grandes cidades. Mas acho que o PT vai manter a sua bancada, né? Principalmente nas câmaras dos vereadores. Eu tenho visto uma ação bastante pragmática, né? Eu tive no ABC recentemente e vi que, por exemplo, em Santo André, vão lançar o ex-prefeito como candidato a vereador para tentar manter o número de vereadores, e acho que isso deve se repetir com algumas figuras ao redor do Brasil. Tem um boato também de que talvez o Lindbergh Faria seja candidato a vereador. Eduardo Suplicy se coloca como pré-candidato a prefeito, mas também deve disputar a vereança. Então, eu acho que tem um esforço bastante pragmático do PT de lançar figuras conhecidas para manter bancada no Legislativo. Só uma pergunta. Vai. O MBL, quem está ligado ao movimento MBL for concorrer, tem alguma coisa contra usar o fundão ou não? Tem, claro, é proibido. Não pode? Não pode usar. Então, quem for ligado ao MBL e usar o fundão... Tá fora. Tá fora do movimento. Tá fora. Faltando um minutinho, rapidinho, eu queria falar sobre cinema com o senhor. Nós temos a indicação do documentário Democracia em Vertigem ao Oscar, e o MBL tem um documentário que é o outro lado, né, do Democracia em Vertigem, que é o Não Vai Ter Golpe. Eu queria que o senhor fizesse um rápido comentário aí sobre o Democracia em Vertigem, se é que o senhor viu, e também falasse sobre o documentário do MBL, que traz um outro ponto de vista. Eu vi e realmente é uma perspectiva de alguém que não participou do processo, que não tem a menor noção do que aconteceu, e é muito mais uma peça de ficção do que efetivamente a realidade política, um documento histórico do nosso país. Primeiro porque ela coloca a tese do impeachment, a Petra coloca a tese do impeachment como se fosse um grande acordo entre PSDB, ministro do Supremo e MDB. E a gente sabe que esses três atores que ela colocou como principais articuladores do impeachment foram três dos maiores empecilhos que a gente teve para levar o impeachment em frente. O PSDB tinha um discurso de deixar o PT sangrar até 2018. Nunca o PSDB queria o impeachment. O PSDB queria uma eleição fácil para o Aécio em 2018.
E, aliás, se foi um grande complô para salvar o MDB e para salvar o PSDB, acho que não deu muito certo nem pro Aécio, nem pro Temer, porque não teve reeleição de Temer, não teve grandes avanços, não teve nada de salvação nacional, nem para MDB, nem para PSDB. Eduardo Cunha está preso até hoje, o Aécio saiu de quase presidente da República para quase preso, e, enfim, nenhum dos resultados colocados pela Petra se concretizou, e mais, pouca gente se lembra, mas o Supremo Tribunal Federal dissolveu a comissão do impeachment, que tinha maioria anti-governo, para fazer outra comissão com maioria governista e dar o poder de admissibilidade para o Senado, sendo que ele sempre foi da Câmara dos Deputados. Né? A Câmara sempre julgou a admissibilidade e o Senado julgou o mérito. Então, para Dilma, a gente teve um processo de impeachment único em que você teve 3 votações. Uma de admissibilidade na Câmara, outra de admissibilidade no Senado e aí o julgamento do Senado. Do Collor foram 2 julgamentos, né? O primeiro da Câmara, ele foi afastado e aí ele já renunciou, mas de todo modo o Senado continuou com o processo. Okay. Então, é uma farsa completa e espero que fracasse miseravelmente no Oscar para que essa mentira que já foi espalhada nacionalmente não saia do país. Queria agradecer a presença do deputado federal Kim Kataguiri aqui no Entrevista Coletiva. Deputado, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Queria agradecer também a presença do Thiago Prudente. Valeu. Obrigado, deputado. Obrigado, Marcos. Para você de casa, tchau. Muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.